marcou assim no meu coração um negócio assim, humildade. Humildade. Eu gostaria que a gente pensasse hoje sobre a palavra humildade, ser humilde. A gente vai meditar nesse texto. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 5, diz assim: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Fica nesse texto aí que nós vamos ler versículo por versículo. E, por exemplo, nós estamos pegando aqui um texto de quem? De Pedro. Quem sabe da experiência de Pedro com relação à visão que Deus deu para ele? Né? Talvez quem não conhece da história, é mais ou menos assim. Pedro tinha uma convicção religiosa. A convicção religiosa dele era como posso dizer, honesta. Era uma convicção correta dentro da visão cultural judaica. Ele tinha uma visão. E a visão dele era para pureza, era para o correto, era para servir a Deus. A visão que ele tinha. Deus conhece Pedro. Deus manda um sonho para ele. Deus dá uma visão para ele. Aonde ele vê lá coisas lá que era para ele comer. E aí você tá doido? Não vou comer isso não. Come. Não come não. Aquele negócio todo. Ou seja, Deus prepara ele para uma mudança mesmo. Ou seja, a humildade, gente, tem que vir. Se você for uma pessoa irredutível, Deus resiste o soberbo. Pode falar aí, Ailton. Só para fazer uma comparação, né, sobre aquele lençol que apareceu para Pedro, é como se fosse para nós cristãos hoje, aparecesse um despacho de encruzilhada, com galinha preta, bebida, farofa, e aí vem a mensagem e fala: pega e come, leva para tua casa. Sabe o que você falar? Tá louco? Louco. O distanciamento que os judeus mantinham dos animais, do porco, daquelas práticas não proibidas, da comida não proibida, é o mesmo que a gente tem hoje desses rituais, a gente fala aí de outras religiões. É mais ou menos isso. E aí? Aí, você tá louco? Calma, tá vendo? Se a gente for irredutível, se nós formos orgulhosos, nós não vamos crescer. Esse texto vai falar disso, né? Eu vou continuar. Mas esse exemplo aqui, ó, Pedro é a pessoa que entende, que tá falando assim: ei, aprende a ouvir, aprende a escutar, se sujeitai-vos uns aos outros, se humilhe diante um dos outros, não seja superior uns aos outros. Tente buscar. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, gente. Jesus ensinou um Pai Nosso. Eu gosto daquele Pai. Ele começa muito bem o negócio. Ele senta. Nós estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Deus que abriu mão, se tornou homem. Ele senta numa roda e fala: gente, a gente olha assim, olha, Pai Nosso, que estás no céu. Ou seja, Pai Nosso, nosso Pai. Isso é como se fosse Jesus falando assim: amar quem você ama, isso é fácil. Ou seja, ser humilde quando você está errado, isso é... Mas por obrigação. Isso é básico. Mas o que eu gosto daquele texto é que Jesus olhou para ela, para a situação, e Jesus chorou. Aquilo mexeu comigo. Jesus chorou. Não estava tudo sob controle? Jesus não sabia o que ia acontecer? Não foi soberbo, né? Não, o que ele foi? Ele usou a palavra empatia. Jesus, ele olhou para o sofrimento delas e sentiu a dor delas, sentiu a dor de quem realmente ama,
E ele chorou porque ele viu que era dor, estava doendo. Ele sentiu a dor. A situação tinha solução. Jesus era a solução. Ele sabia que ia ser resolvido. Para que ele chorou? Ele chorou por causa da empatia. É porque você sente dor, eu sinto também. Uma aliança onde eu sei que eu sou falho e uma aliança onde eu sei que eu não mereço. Mas estou fazendo essa aliança com esse Deus de amor. Então, quando eu falo aceitar Jesus, é isso. Aceitar Jesus é fazer uma aliança com Deus, é fazer uma aliança com Jesus, é falar com Jesus. Jesus, o Senhor agora é o Senhor da minha vida. E eu quero aprender, eu quero comer, eu quero crescer, eu quero desenvolver, baseado em tudo aquilo que o Senhor me ensinar, tudo aquilo que o Senhor me mostrar através da tua palavra. Então, isso é aceitar a Jesus. Preso no diabo. Mas a primeira coisa é esse versículo, ele fala que ele fica rugindo como um leão, ele não é leão. Então a primeira coisa é essa, né? É uma aparência de algo que não é, né? E a segunda, para não ficar só no concreto, a gente pode imaginar isso como realmente situações onde vão te meter medo, onde você vai se sentir ameaçado. E nesse momento você vai abdicar da humildade ou até dos seus valores, né? Se a gente for colocar isso no concreto, é aquela situação lá no trabalho em que alguém discordou rispidamente da sua ideia ou da sua posição. Naquele momento, qual que é o fenômeno psicológico que acontece, né? A pessoa se sente ameaçada pela sua ideia, não está discordando da minha ideia, está discordando de mim, né? Se é numa reunião da escola dominical, a interpretação dele da Bíblia não tem nada a ver com a minha, né? É outra visão. Então, nesse momento, você se sente ameaçado. Então, você tem a tendência de se impor. Toda vez que quando você está se impondo, é o contrário de ser humilde, né? Quando eu imponho a minha ideia, como eu imponho a minha visão, quando eu me sinto ofendido, a tendência é fazer isso. Então, esse é que eu entendo que é o fenômeno do diabo rugindo como um leão. Porque toda hora está chegando para você uma ameaça. Os médicos até acreditam que esse mecanismo do estresse que nós vivemos hoje, né, e que as pessoas têm aí o transtorno do pânico, é um mecanismo que deveria ser ativado na gente só em situação de extremo perigo, né? Que era lá, se oxigenar o pulmão, seu coração começar a bater mais forte, suas pernas começar a tremer para você correr, para sair de um perigo, né? Ele passa a acontecer numa reunião de ministério, ele passa a acontecer numa reunião de trabalho, ele passa a acontecer numa discussão de um pai com um adolescente. Ou seja, o coração dispara, a boca fica seca, aí você fala, nesse momento você está vindo à tona em você seus instintos primitivos de defesa, de fazer a sua imposição. E na realidade o que deveria acontecer é o seguinte, né? Eu sei, está tudo sob controle, eu sei que Deus está guiando, e nesse momento talvez eu tenha até que fazer, ao invés de ser mais instintivo, né? E aquilo só apenas que me vem à tona, é você falar assim, para, deixa eu dar um passo atrás. Se você hoje fizer a oração, Senhor, me dê mais humildade, permita que eu possa enfrentar situações com mais humildade, Deus não vai fazer assim com a varinha de cordão e falar assim, toma, Cleide. Ele não vai fazer isso. Ele vai te dar experiência. Ele vai dar-te experiências onde você vai ser extremamente ameaçado, onde você vai tentar impor a sua ideia, né? Se você tem uma vaidade intelectual, é ela que vai ser educada. Se você se você tem uma questão estética, é isso que a pessoa vai apontar, né? Se você acha que o seu tempo do bolo é muito bom, Poliana,
alguém vai falar, não, você não tem paladar, entendeu? Essa porra tá ridícula. Essa maluquice toda que vai acontecer, né? Para quê? Para você ser confrontado. Vai atuar a misericórdia de Deus. Cada vez eu sou mais apaixonado por misericórdia, né? Porque ele fala que ele vai operar até o querer na gente, né? Ele vai até orientar, ele que vai fortalecer, ele que vai restaurar, né? Então, assim, eu sou apaixonado por Jesus, porque ele tem empatia. Ele sabe o meu sofrimento, ele sabe o seu sofrimento. Gente, Jesus sabe a sua dificuldade, sabe esse problema que você vive, sabe às vezes um pecado, uma situação de fraqueza que você vive, que você fica nessa dor, remoendo. Glória a Deus, você está remoendo, porque isso é um bom sinal, porque se o crente fala assim, não tô nem aí mais, tem um problema. Agora, se você sabe que você sofre, porque você sabe que você tem uma falha na sua vida, que você pede perdão, que você busca do Senhor, mas às vezes vai lá e erra de novo, ou porque é por causa do temperamento, porque não foi com, né, um monte de coisas. O Senhor sabe, o Senhor conhece o seu sofrimento. Se humilhe, peça perdão, porque você tem um advogado junto ao Pai que te conhece, que te ama, tem empatia, né? Perfeito,